Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Porque é difícil você falar de algo que você não vive ou que é algo que Deus não falou ainda com você. Mas quando Ele fala, é tremendo. Então eu creio que se você estiver ligadinho com o Espírito Santo, você vai ouvir o que o Senhor tem especialmente para você. Não é para quem não veio, é para você que está aqui, é para você que está online nos acompanhando. E aí, eu nem falo essa semana, mas eu falo por esses dias, esses meses, o Senhor tem ministrado ao meu coração, sempre falando fé crescente, fé crescente, fé crescente. O Senhor falou homens de pouca fé para os seus discípulos, mas fé crescente. E aonde eu posso ter base para ministrar isso? A tua igreja. E aí o Senhor me deu o livro, o capítulo, aonde eu vou ter base bíblica para o tema que foi escolhido, que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu creio que vai ministrar o seu. Mas aí o Senhor falou assim, olha, eu não quero que seja fé crescente. Eu quero que seja acrescentai a fé. Quem quer que o Senhor acrescente a sua fé, diga amém. E aí eu te convido para abrir no livro de 2 Pedro, o capítulo é 1, a partir do versículo 5 até o 11. Está lá no finalzinho, antes de 1º, 2º e 3º João, né? Se você voltar, é Apocalipse, aí vem 3º João, 2º João, 1º João, e aí vem 2 Pedro. Amém? Então, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, o Senhor nos fala sobre o tema dessa mensagem desta noite. Que diz, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Aí agora o Senhor vai falar para você onde precisa acrescentar a fé. A virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E olha porque o Senhor fala conosco para acrescentar a fé. Versículo 8 diz, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha que lindo. O Senhor não quer que você tropeça. E no versículo 11 diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer que seja concedida a sua entrada no reino de Jesus Cristo, amém? Então você, mulher, ontem, né? Dia Internacional da Mulher, foi dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional. E você, mulher que está presente aqui no templo, você, mulher que está online conosco, você, diga agora assim, acrescentai a minha fé. Ok, para mim foi ótimo, tá? Mas agora Deus tem que acreditar em você. Então, ó, força nesses pulmões, diafragma e fala para Deus, acrescentai a minha fé. Aleluia. Deus acredita em você. E se você crê, o Senhor vai acrescentar esta noite, amém? Agora os homens, por que não? Vieram de mulheres.
não foram gerados sozinhos. Foram gerados por uma mulher. Então vocês, homens, com aquela voz potente, vocês falam, acrescentai a minha fé. Ok, nossa, lindo. Eu vou fazer uma voz mais grossa, porque aí talvez vocês, bota potência aí para Deus acreditar em você. Acrescentai a minha fé. Uau, que vozerão. Deus ouviu você. Agora nós jovens, crianças que estão aqui no templo, fala assim, acrescentai a minha fé. Aleluia. Olha, dá palmas aí para os nossos jovens e crianças, que foi lindo. Foi lindo. Amém. Mas eu gostaria que a igreja se sentasse e abrisse no texto onde nós vamos descortinar o que o Senhor ministrou a nós. Eu só compartilhei esse texto para mostrar a você da onde é a base bíblica para acrescentar a fé. Aonde nós lemos 2 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 5 até o 11. Mas o texto onde vamos ministrar é no livro de João, e os capítulos que vamos estar compartilhando com vocês é o capítulo 5 e o capítulo 6. Então deixa a sua Bíblia aberta, você que está com a espada, você que é batalhão Vitória, você que é guerreiro, guerreira do Senhor. Nós estamos sempre prontos no Senhor, na dependência dEle, estando sempre com a espada, aleluia. Aonde o Senhor vai ter liberdade de estar falando conosco. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é movimento. E vocês vão lembrar do que o Senhor está descortinando para nós no capítulo 5. Ele fala sobre a cura de um paralítico em Betesda. E aí é interessante no versículo 7 e no versículo 8, olha o que diz. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E no versículo 8, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aqui no ponto 1 fala sobre movimento. Jesus ele fez uma pergunta para aquele homem. Um pouco antes ao doente. Você quer ser curado? E essa noite o Senhor pode estar fazendo essa pergunta para alguns de vocês aqui que precisa do milagre da cura. E aí ele falou, você quer ser curado? Só que o homem não respondeu de imediato. O homem respondeu explicando por que ele não tinha sido curado ainda naquele lugar. Dizendo que os outros sempre passavam na frente dele. E que ele nunca conseguia chegar às águas em movimento. Só que é interessante que o que precisava estar em movimento não era as águas, era ele. E é interessante notar que Jesus não reagiu, tentando consolá-lo, dizendo, ai, coitadinho de você. Ou, que pena que ninguém te ajudou até agora. Ou algo desta natureza. Jesus não tem a preocupação prioritária do que os outros fazem conosco. O foco dele está sempre em nós mesmos. Fala assim, o Senhor está com foco em mim. Em mim. Aleluia. Por isso ele foi direto quando disse, levanta-te. E é isso que Jesus tem para nós, o levantar-se. Ele não quer que ninguém se mantenha caído. Por vezes queremos ficar acomodados
em nossas justificativas e naquilo que fizemos ou deixamos até de fazer conosco. Mas veja o que for, qual a circunstância, Jesus não tem para nós a acomodação, mas a vitimização, a desistência ou a paralisação. Ele quer que o povo dele, mulheres de fé, homens de fé, jovens de fé, crianças de fé, estejam em movimento. Então o Senhor falou: pega a sua maca e ande. Diz a respeito a um movimento, a sair de onde estamos e a ir para o nosso futuro. E aí eu pergunto, nosso futuro é o céu. Hoje pense nisso e tome uma atitude. Movimente-se em direção ao seu futuro com Jesus e para Jesus. E aí no ponto 2, eu trago a palavra atenção. Quando a gente passa no semáforo, tem 3 cores. Vermelho é pare, verde siga, mas o amarelo é atenção. Isso quer dizer o quê? Que você tem que reduzir a velocidade para saber se vai fechar ou se vai abrir. E alguns não fazem isso, né? Mas atenção em relação à palavra de Deus. E aí nós vamos ler aí no livro de João, no capítulo 5, e o versículo 17. Olha o que diz. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aleluia. Você trabalha também? Como o Pai tem trabalhado por você? Nós temos uma pessoa que está incessantemente em atividade por nós. O Pai trabalha constantemente, sem intervalos, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Eles atuam continuamente para cuidar, amparar e guiar cada um de nós. Esta é uma notícia maravilhosa, não é, igreja? O Pai está incansavelmente acordado e atento, agindo e promovendo os seus planos sobre a sua vida e das mais diferentes formas. Porque o Senhor é ilimitado. A pergunta é: temos trazido esta verdade à nossa consciência? Sabemos aproveitar e viver dentro desta realidade? Será que temos acreditado que tudo em nossa vida depende unicamente dos nossos esforços humanos? Se Deus está agindo, então é nosso papel darmos a atenção a esse que trabalha por nós o tempo todo. Não devemos perder nada. Quando passamos a ouvi-lo, percebê-lo e responder a Ele, passamos a trabalhar juntamente com Ele. Olha que lindo. Aí nós temos uma parceria. Você e Deus. Tem motivo para dar errado? Não. Isso inclui ler a sua palavra, orar, consultá-lo em cada decisão e buscar compreender o que Ele pensa sobre todas as situações e ações que você deve tomar. Como você se conecta a essa verdade hoje? Nós estamos no culto de Conexão Vitória. E aí você, como tem se conectado ao Senhor? Você tem investido tempo na palavra, na oração, na consagração, de estar junto do Pai a ouvi-lo, a trabalhar junto com Ele? Isso para nós refletirmos como está o nosso trabalho de parceria com o Senhor. E no ponto 3, eu venho com a palavra acreditar. Então, nós já tivemos, para acrescentar a fé, precisa de
movimento. Acrescentar a fé precisa de atenção, porque o Senhor está trabalhando por você. E para acrescentar a fé, precisa acreditar. Capítulo de João, no capítulo 5, versículo 24. Nos fala assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem quer ter vida eterna com Deus? Aleluia. Cada ação, cada resposta que você dá para Deus, o Senhor está vendo as suas ações, a sua atitude. Amém, irmãos? E o que eu achei interessante nesse versículo foram 2 verbos. Muito importante para cada um de nós. O ouvir e o crer. Crer se resume em fé. E o título do nosso ano é Fé. E a ministração dessa noite é Acrescentai a fé. Os 2 estão no versículo que lemos acima. Há algo muito importante em responder ao que Deus fez e faz. Ele poderia fazer tudo sozinho, não poderia, amados? Mas ele poderia até não ter e nem querer nenhuma interação com você. Nenhuma interação com ninguém. Mas isso nunca esteve em seus planos. O Senhor, nosso Deus, Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você interaja com Ele. Ele quer que você esteja ouvindo Ele. Porque escutar é diferente de ouvir. O escutar, você escuta ruídos, você escuta o carro passando, você escuta alguém andando. Mas o ouvir é você receber a mensagem. E Ele quer que você esteja ouvindo e crendo dia a dia no que Ele tem falado com você. Ele quer que você acredite que Ele está presente na sua vida e fala com você. Porque você já sabe que do tabernáculo já se rasgou o verbo. E você pode estar no Santo dos Santos, amém? E é isso, é fonte de vida verdadeira. É plena de sentido para cada um de nós. A mensagem desse versículo, ele fala: ouçam com atenção, que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o Pai, que também me pôs nessa posição, que Ele veio para ser o nosso Salvador, recebe agora a vida eterna, plena. Não está mais condenado a ser um estranho. Uau! Parece simples essa frase, mas é muito forte. O Senhor, Ele não quer te ver como um estranho, como uma estranha, mas Ele quer te ver como filho e como filha. Aleluia! E isso é tremendo. Quando você se coloca na posição de filho e filha de Deus. A sintonia com o Pai nos tira do mundo dos mortos. E eu digo até mais, nos tira desse estado de mortos-vivos. Quantas pessoas estão andando entre nós, mas são como mortos-vivos? Porque o que gera vida ainda não está dentro daquelas pessoas. E o Senhor acredita tanto em nós, que nós vamos levar o próprio Jesus, que é vida na vida. A vida desses mortos-vivos.
E que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor não venha nos achar como mortos-vivos, mas que venhamos estar sempre acrescentando a nossa fé e tendo vida na vida, tendo Jesus dentro de nós. E nos traz para a inclusão, ao pertencimento e ao sentido de existir. Quantos já foram atacados nas suas emoções, perguntando para si, em alguma fase da sua vida, por que eu nasci, por que eu estou aqui, por que esta família, por que esses pais? E em alguns momentos, até situações de depressão, falando e desejando morrer. E aí o Senhor quer dizer que Ele quer te incluir. Ele quer fazer você se sentir pertencido a Ele. Você é propriedade exclusiva dEle. E Ele quer dar sentido à sua existência. Então, vamos viver em gratidão e sempre interagindo com esse amor, porque Deus é amor. E quando fala interagir com amor, é interagir com o próprio Deus. E aí no ponto 4 nós temos a palavra saciado. Nós hoje estamos no culto de ceia do Senhor, aonde vai ser ministrado a ceia, aonde vamos compartilhar o cálice e o pão. E aí em João, o capítulo 6, o versículo 9, para você que está com a Bíblia aberta, o versículo 9 do capítulo 6 diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Uau! Acrescentando a nossa fé, Senhor. Você crê no Deus de milagre, amém? Você crê no Deus do impossível? Você crê no Deus que muda história? E até o seu nome Ele pode mudar? Alguns já foram ministrados no face a face e estão entendendo o que eu estou falando quando Deus muda o seu nome. E aí alguns poderiam dizer, mas eu não estou entendendo, pastora. Deus pode mudar o teu nome de uma mulher mundana para uma mulher de fé. Deus pode te mudar de homem pecaminoso para um homem de fé. E assim, o Senhor pode mudar o seu nome de um homem ou uma mulher viciada em alguma área, mas o Senhor mudar seu nome para ser um homem e uma mulher livre. Aleluia. E no versículo 12 e 13, olha o que diz. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E o 13, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram ou que sobraram aos que haviam comido. Quer que o Senhor acrescente a sua fé? Amém? Quer estar saciado no Senhor? Aleluia? Talvez para nós seja difícil, na nossa realidade, pensarmos sobre o que é estar diante de uma multidão com fome. Não temos todos os recursos, somos limitados. E às vezes os recursos necessários você não tem em suas mãos. E somos colocados frente a frente à nossa limitação. Mas no entanto, lembra da parceria que eu falei? Quando Deus trabalha de uma maneira muito interessante, quando você chama Ele para ser seu parceiro. Para Ele o nosso pouco é muito. Muitos às vezes ficam se apegando, eu não vou entregar
o dízimo esse mês, porque está pouquinho. Eu vou juntar esse mês com o outro para entregar junto, para dar uma porção maior. O Senhor não está interessado em porção maior. Ele está interessado na sua fidelidade. No que Ele te deu, no que produziu. E Ele só requer de você 10 e confia tanto em você que deixa você ministrar como um bom mordomo 90%. Porque para Deus o pouco é muito. Basta entregarmos a Ele esse pouco e Ele será transformado em mais do que suficiente. Foi nessa história o que aconteceu. Tinham 5 pãezinhos e nós tínhamos uma multidão contando homens, mulheres e crianças. Foi esse o mesmo princípio que aconteceu com a viúva que fez o pão com a última farinha que tinha na sua panela. Mas o Senhor acrescentou a fé dela, que ela fazendo para um homem de Deus, o profeta, o Senhor ia vir com a providência. E ela creu e a farinha da panela dela não acabou. Multiplicou. A viúva que deu também a única moeda para o Senhor. E o menino que entregou esses 5 pães e os 2 peixinhos. Nas mãos de Deus, amados, tudo se transforma. Fala, tudo se transforma. Inclusive o seu salário, inclusive a sua renda, inclusive o que Deus tem dado para você. Inclusive essa mulher que Deus tem te dado, esse homem que Deus tem te dado, os seus filhos. Porque o Senhor manifestou na palavra dele que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quantos de nós estamos lutando para que o seu filho, a companheira ou o companheiro esteja na presença de Deus? E louve a Deus, você que já tem o seu amado, a sua amada na presença do Pai. Os seus filhos na casa de Deus. Agradeça. Senhor, muito obrigado pela bênção da salvação na minha família. Agora você que ainda não pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Entrega-se a si mesmo o pouco que você diz que é, porque Ele vai fazer desse pouco o suficiente para a bênção da salvação alcançar toda a sua família. Amém? Aleluia. Jesus está sempre atento. Nas mãos de Deus tudo se transforma. Entregue então os seus poucos, seus dízimos e ofertas ao Senhor, para o nosso Pai, que cada um deles, e veja o que Ele fará por você. E aí, o Senhor vai acrescentar a sua fé no que Ele pode fazer nas suas finanças. Jesus está sempre atento às suas necessidades. E não perca nenhuma chance. Ele não perde chance para nos ajudar. No milagre da multiplicação, uma multidão foi alimentada. E a partir de muito pouco, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Desse pouco, surgiu uma quantidade tão grande que sobrou e ainda encheu 12 cestos de pães. Você consegue imaginar essa cena? Um menino entrega 5 pãezinhos e tem uma multidão. O Senhor faz a oração de fé que aqueles 5 pães vai multiplicar e vai alimentar toda a multidão. E além de alimentar, amados, sobrou 12 cestos. É lindo demais como Deus faz. Ele dá sempre o melhor. E Ele dá sempre a mais do que você pede. Nós sabemos que o pouco nas mãos do Senhor se torna o suficiente para a multiplicação e sobrar para outras oportunidades, necessidades para você.
Talvez depois de uma ocasião como esta, em que todos estejam festejando, aliviados, barriguinha saciada, né? A fome passou. Ninguém estivesse prestando atenção ou dando atenção em guardar o que estavam recebendo. E aí, quantos de nós recebemos bênçãos do Senhor e caímos no esquecimento? E esquecemos de guardar os benefícios que o Senhor tem derramado sobre nós. Aí entra Jesus com sua sabedoria e diz para nós: ajuntem, guardem e não desperdice as bênçãos que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe a família que você tem? Foi Deus que te deu. Cuida da sua família. Sabe o emprego, a empresa, o seu salário, quem está te dando é o Senhor. Então cuide bem, administre bem as suas finanças. A casa que você tem, foi o Senhor que providenciou. A salvação, que você pode dizer, eu sou salva em Cristo Jesus, foi o Senhor que morreu na cruz no seu lugar, que era o nosso lugar, e Ele concedeu essa bênção para você. Hoje você é livre. Fala, eu sou livre. E eu sou salvo ou salva. Então agradeça pelo que você tem nas mãos. Aleluia. Não deixe cair no esquecimento a bênção que você já tem. O milagre aconteceu e o que recebemos deve ser bem cuidado, não desperdiçado, nem negligenciado. Do que precisa cuidar melhor hoje na sua vida? O Espírito Santo pergunta para você: aonde estamos negligenciando e aonde precisamos melhorar para cuidar do que Deus tem dado para nós? O reino tem abundância, amados. Havia um problema imenso, que era muita gente com fome. Mas no reino tinha alimento para todos. E o tinham com sobra. Quando o Senhor resolve derramar bênção sobre a sua vida, Ele derrama com a abundância. E ainda sobra. E sabe para quê? Não é para cair no esquecimento. É para você multiplicar. É para você abençoar outro, como você tem sido abençoado. Deus tem um olhar especial quanto à questão da nossa atitude. A gente sempre foi ministrado que não devemos ser filhos de Deus obesos. O que quer dizer isso? Só receber. Nós devemos receber com o intuito de compartilhar, de multiplicar. Então o Senhor está atento a nossas atitudes como filhos de Deus? Ou seja, como vemos as coisas e de que forma nós respondemos a elas. Houve uma atitude de confiança e entrega. Houve trabalho dos discípulos para distribuir o alimento. E a partir dessas atitudes, Deus fez abundantemente mais do que eles pensavam, ou esperavam, ou imaginavam. E é assim que o Senhor faz com a igreja dele hoje. A partir de 5 pães, o Senhor fez o milagre da multiplicação. Depois de todos se alimentarem, 12 cestos de comidas foram juntadas em cestos do que sobrou da bênção que foi derramada naquele dia. Talvez hoje você esteja nessa situação inicial, em que todos estão com fome, necessitando de algo, e o problema parece grande demais para ser resolvido. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, amém? Inclusive Ele fez você. E tudo que o Filho de Deus pedir, crendo, você vai receber, e é a palavra de Deus que garante isso.
Então talvez o desespero esteja tão perto, tão grande, que você não consegue nem procurar o pouco que existe. Não consiga procurar o ponto de partida. Mas pare tudo agora. Reflita no que Deus tem manifestado na sua vida, na sua casa. Pense em Deus e procure por este início. Por onde você vai começar para chamar o milagre à existência? O que você está precisando para a sua vida hoje? Qual o milagre que você quer que venha à existência? As metáforas de Jesus são plenas e de significados. Nesse versículo, também no capítulo 6, o versículo 35, olha o que diz. Versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, crê em mim, para não ter sede nem fome. Então fala assim: acrescentai a fé, Senhor, para que eu não tenha fome e sede. E isso é muito mais profundo do que coisas materiais. Isso aqui é para a vida eterna. É você ter sede e fome do Senhor. Ter a necessidade de ter comunhão com o Pai. Aleluia. Nós vemos que ele toca em um dos maiores dilemas da humanidade, do ser humano, que é a sensação de incompletude. Parece que sempre está faltando algo, que persegue todo ser humano. Você já reparou? Quer ver? Vamos mexer com os homens. Compra um carro novo. Nossa, você cuida da roda, lava o carro, fica até o jeito de bater a porta. Olha, não pode bater a porta forte não é isso? Não pode sujar o carro por dentro. Isso passa um mês, passa 2, passa 3. Já no 4 eu já não sei se está com esse cuidado todo. E às vezes corre o risco, lá para o 6º mês, já está pensando, quero pagar logo o resto dessa prestação para comprar o outro carro que eu acho que é mais bonito, mais legal, e eu vou ficar mais elegante lá dentro dele. Não é assim? Sempre a gente parece que não está saciado com o que Deus dá para nós. Sempre quer outro. Isso não é errado, tá, amados? De querer adquirir, melhorar qualidade de vida. Mas nós estamos mostrando a questão de sermos e estarmos sempre necessitando de algo. Sentirmos incompletos. Eu não vou mexer com as mulheres, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Aí, né? Mas a gente sabe, nós mulheres sempre estamos precisando de algo. E adquire uma coisa, logo aquilo ali parece que perde valor. Você quer adquirir, outra até às vezes até semelhante, mas o outro é novo. O vestido, né, gente? Vocês lembram do vestido? Pois é. Você foi no casamento com um vestido, aquele vestido não serve para o outro casamento. Você quer uma roupa nova. Então nós estamos sempre nessa situação, desejando sempre algo a mais. Incompletude que persegue todo ser humano. Para nós, parece que sempre está faltando alguma coisa. E aí, este sentimento é realmente perturbador. Porque você se sente sempre infeliz. Porque você conquistou algo, mas aí você quer conquistar o outro que ainda não conquistou. E sempre está incompleto. E realmente é perturbador e prejudicial. Porque nós não devemos estar presos a essas coisas. Porque o Senhor falou que Ele cuidou dos lírios. E deu a melhor vestimenta. Ele manteve o povo do Egito com o melhor alimento vindo do céu. Hoje o nosso alimento vem do supermercado, né? Estou falando alimento físico, né?
Lá o deles físico veio do céu. Você imagina comer comida do céu? Uau! Não conseguimos descansar, não conseguimos desfrutar de coisas boas, sabe por quê? Que o que temos já não está tendo muito valor. Eu sempre quero o outro. Eu quero o que está na vitrine. Eu quero o que a minha amiga ou meu amigo tem. Sempre estamos desejando algo e não agradecendo pelo que já temos. E Deus pode melhorar o que nós temos, tá, amados? As mulheres, né, se produzindo, ficando bem bonitas, né? Os maridos investindo aí, glória a Deus. Dei um toque aí. Ajudou mulheres, né? Salão, enfim, beleza. Fiz minha contribuição, hein? Os homens não gostam muito disso, né? Mas, gente, é o que eu estou acabando de ministrar. Investir no que você tem. Qual é a mulher que você tem? É legal você passar na rua e ver uma mulher bem vestida, bem produzida, não é não? É bonito. E por que você não produz a sua esposa? Mulherada, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas por que você não investe também no seu esposo? Parece que só o que está passando fora do seu ambiente familiar é que é o top. Não, gente, top é o seu. Vocês lembram quando o pastor ministrou, que viu um carrão passando, e aí ele estava dentro de um fusquinha, e o pastor, que é o tio dele, ministrou para ele: bom carro é o que nós temos. O marido bom é o que você tem. A esposa maravilhosa é essa que você tem. Os filhos abençoados é esses que Deus te deu. A igreja top de linha é a Igreja Batista Vitória que você pertence. Bate palma aí, gente. Aleluia. Por isso, muitos deixam de desfrutar de coisas boas porque só ficam olhando a grama do vizinho e esquece da sua grama que é verdinha também, porque é você que cuida. Olha, você que cuida. Por isso o jardim é florido, porque você que cuida. A sua casa é a melhor casa, porque é você que cuida. Canta Manaias. A sua faculdade foi Deus que te deu. Não é isso? Porque o Senhor não te capacitar, você nem entra. Quanto mais finalizar. TCC então, no final, hein? Glória a Deus. Já passamos por isso, não é fácil. Mas vamos investir no que nós temos. Agradeça pelo que você tem. Mas nós estamos sempre incomodados por causa de algo que nós não temos. De algo que está faltando. E que muitas vezes nem sabemos o que é. Já parou algum momento? Você está dentro da sua casa, de repente dá vontade de chorar. E começa a chorar. E se alguém te perguntar por que você está chorando, você não sabe responder por que você está chorando. Incompletude. Mas eu vou contar um segredinho, que é um segredo nosso. Na verdade, alguns eu vou só reforçar porque vocês sabem. Mas em Jesus, somos totalmente saciados, amados, cuidados, aleluia. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Você só não desfruta das coisas porque você não dá valor ao que Deus está te dando. É forte isso, mas devemos fazer uma reflexão. Em Jesus não nos falta nada. Porque Ele é dono de tudo. E quando nós temos um Deus que é dono de tudo, você é filho dele, você é herdeiro de tudo. É só você tomar posse. Então fala, acrescenta a minha fé e eu tomo posse, aleluia. E é assim que funciona, amados.
Se estamos ainda nos sentindo incompletos, é porque não temos dado a Jesus o espaço para que Ele nos preencha por completo. Ah, pastora, mas eu já aceitei Jesus, eu sou filho de Deus já há uns 30 anos, 10, 20, sei lá quantos anos são. Mas você já se entregou por completo? Essa é a pergunta. O detalhe está aí. Para você se sentir completa em Jesus e não faltar nada para você, o Senhor acrescentando a sua fé, ciente que Deus vai prover tudo, vai suprir as suas necessidades, você tem que se entregar por completo. A abertura completa para que Ele nos adote totalmente em todas as áreas e nos assuma. Não há fome nem sede em Jesus. A verdade é essa. Todos anelamos pelo transcendente e eterno, pois isto está no nosso sangue. Sabe por quê? Deus te criou para a vida eterna. E infelizmente, os nossos amados irmãos Adão e Eva caíram na tentação e não rejeitaram o pecado. E por essa questão tem a consequência de ter o pecado na nossa vida. Mas o Senhor, na verdade, nos criou para a vida eterna. E aí, amados, precisamos, em nosso âmago, ter a consciência que nós não somos daqui. Essa terra é um momento bem passageiro, mas que muitos estão procurando por todo tipo de alimento, mas, na verdade, toda esta busca de fome de alimento ou de qualquer outra necessidade, ela vem do céu. Porque ela vem do próprio Deus. Nós fomos criados por Ele, pelo Eterno, e nossa alma deseja o que Ele é. Você já passou em alguma situação da sua vida e dizer: ai, Senhor, me faça como Tu és? E você sabe o peso dessa palavra? Ser como Jesus? Você tem que ser amorzinho porque Ele é amor? Você tem que abrir o seu coração para perdoar porque Ele perdoou cada um de nós? Você tem que se entregar totalmente para Ele e amar uns aos outros porque Ele fez por você e por cada um de nós que estamos aqui? Então, andar nas pisaduras de Jesus é seguir exatamente o que Ele nos ensinou para fazer. Tudo aqui nesta terra é tão finito e pequeno e corrompido, amados. Mas, por isso temos que esse anelo imenso pelo infinito, imenso e puro que é Jesus. Temos esse desejo pelo céu, que é a nossa verdadeira morada e identidade. A minha identidade, a sua identidade é ser cidadão do céu. Jesus nas possibilidades, Ele possibilita isso, a chegar ao céu, eu e você, sendo Ele o pão que veio do céu, lá que veio do maná, veio Ele, o próprio pão, para cada um de nós. Aleluia. O Senhor sendo o pão que veio de lá, foi, sabe o que, amados? Para matar a nossa inanição espiritual. Quantos estão nanicos, tão frágeis, estão com imunidade baixa? Qualquer pecadinho que chega perto de você está grudando, porque estamos sem estar saciado em Jesus. E aí eu falei no início desse ponto de estarmos saciados em Jesus. É baseado na palavra, é baseado na oração, é baseado de ter relacionamento com Deus. Hoje é dia de se organizar para a abundância de Deus, que certamente chegará a você. Hoje, o desafio para cada um de nós é aprender a desfrutar dessa plenitude que há nele. E aí o ponto 5,
para que o Senhor venha acrescentar a nossa fé é a convivência. O Senhor fala que devemos ter relacionamento com Ele e relacionamento com nossos irmãos. Lembra de quê, gente? Cruz. O Senhor Jesus, sempre teve relacionamento com o Pai, obedecendo à vontade dEle, para que Ele venha ter relacionamento com todos os irmãos. E Ele requer de nós, dos maiores mandamentos, ama teu Deus sobre todas as coisas e ama os seus irmãos como a si mesmo. Então, sobre o ponto convivência, no João capítulo 6, o versículo é o 47, 6:47. Você que está com a sua Bíblia aberta, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem quer vida eterna diz, glória a Deus. Então a pergunta é, você crê? Então eu vou falar de novo. Quem quer vida eterna diz, glória a Deus. E você crê? Aleluia. Mulher de fé, homem de fé, jovens e crianças de fé. Temos que crer. Então, quando sabemos o que Deus diz em sua palavra, ou seja, quando conhecemos bem, podemos esperar simplesmente que cumpra o que Ele prometeu. Quantas vezes louvamos ao Senhor aqui? Tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu. Nós queremos tudo de Deus, não queremos? Então, tudo que Ele prometeu para abençoar a sua vida, o Senhor, Ele quer que se cumpra em você. Quanto mais temos convivência com o Senhor, mais nos fortalecemos na certeza do que Ele fará em nós e por nós, no meio de nós. Portanto, possuir fé é ter a certeza de que algo acontecerá. Porque fé, amados, é aquilo que você não viu, mas o Senhor já está providenciando para colocar em suas mãos. Não é crer naquilo que eu quero ou no que eu penso, mas naquilo que Deus disse. Porque o que Ele diz está dito. Sendo assim, para que recebamos o que o Senhor tem para nos dar, precisamos estudar a sua palavra. Porque como você vai pedir algo se você não sabe o que pedir? Então precisa conhecer a palavra e o que o Deus pode manifestar de glória sobre você. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10:17. E quanto mais íntimo for, olha o segredo, o quanto mais íntimo for o nosso relacionamento com o Pai, mais certeza teremos daquilo que Ele fará. Quem esteve na vigília, dia 4, de 0 hora até 5 horas da manhã, levanta a mão aí. Aleluia. Você lembra na hora que nós ministramos bênção? E aí, bênçãos e mais bênçãos. E teve um momento que cada um que estava presente ministrou sobre as cadeiras. Você lembra disso? Você passou nos corredores ministrando que cada pessoa que estaria sentada aqui nos cultos para estar sendo abençoada, você experimentou um milagre nos 2 cultos de celebração. Ambos cheios as cadeiras. Aleluia. Salva de palmas para o Senhor. Quando você tem relacionamento com o Pai, quando você fala com o Pai, você vai ter certeza daquilo que Ele fará por você. Aleluia. Pela fé somos salvos. Pela fé entendemos que o mundo foi criado no passado e esperamos o dia em que seremos tirados da terra para o encontro com Ele. E nas nuvens, futuro
bem próximo, porque Jesus está voltando. E pela fé entendemos de maneira clara o nosso presente. Então, amados, não devemos estar sofrendo pelo passado porque ele já passou. Não devemos estar ansiosos pelo futuro porque ainda ele vai chegar. Mas devemos valorizar e ser gratos pelo presente. Olha que lindo. Se eu perguntar, quem gosta de ganhar presente aí, levanta a mão. Quem gosta de receber elogio, fala amém. Então fala um elogio aí para o seu irmão aí do lado. Você é linda, você é um amorzinho. Você é charmoso, charmosa. Nossa, você está linda. Mas não fala hoje não, tá, gente? Não estraga o elogio não, pelo amor de Deus. Homens, vou dar um toque, tá? Quando você for elogiar a sua esposa, você capricha, mas não fala a palavra hoje, tá? Se tá bonita, hoje? Não, é todo dia, tá bom? Só que tem dia que ela produz mais, né? Então, aí... Mas não precisa falar a palavra hoje, ok? Quem vai namorar, quem vai noivar, já vai aprendendo aí, ok? Beleza. Pois é, amados. Então, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós experimentamos coisas extraordinárias. E aí, nós experimentamos milagres. Então, valorize o seu presente, porque o dia de amanhã não te pertence. Mas faça o seu presente valer a pena, o seu relacionamento de intimidade com Deus. Então, amados, pela fé entendemos de maneira bem clara que o nosso presente é valioso. E os presentes que Deus tem te dado hoje também é muito precioso. Sabe por quê? Porque você é uma joia rara. Você é muito precioso e preciosa para o Senhor. E como é importante simplesmente crer nas promessas do Pai para cada um de nós. A fé nos traz descanso e segurança, mesmo em meio às dificuldades. A fé nos oferece paz em meio aos conflitos e a alegria em momentos tristes. Porque a palavra de Deus diz que a alegria... Eu estou invertendo o negócio. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque com ela em nosso coração, podemos enxergar mais longe. Com ela quem, gente? A fé acrescida em Deus. Podemos enxergar mais longe e ver o propósito de Deus para nós. Sem que nós atenhamos apenas ao momento, às circunstâncias. Olhamos para o fim da história, vemos as vitórias que nos aguardam e entendemos as lutas como parte da caminhada, como parte do processo que irá nos aprovar. E olha a palavra, lapidar. Às vezes nós chamamos o Senhor para ser o nosso oleiro. Às vezes ministramos através do louvor. Quebra a minha vida, faça-me um vaso novo. Mas na hora como ele começa a lapidar, quando ele começa a quebrar, você, ai! Mas a fé crescente necessita de tratamento. Você quer ter fé crescente, amém? Deixa Deus te lapidar. Pela fé cremos em Jesus, o Filho de Deus vivo. Pela fé nós cremos também em milagres. Pela fé vemos nossa vida ser guardada por um Pai amoroso, que tem todo o poder e sabedoria para cuidar de cada um de nós. Então, eu convido a igreja para se colocar de pé. Você que quer que o Senhor esta noite venha acrescentar a fé, venha aqui à frente. Se a sua fé que você tem hoje é suficiente, tá bom, e você acha que vai chegar no céu do jeito que está,
fica no seu lugar. É você e Deus, tá, amados? Pastora Hélida não está solicitando, obrigando ninguém a vir à frente. Eu só estou falando que o Espírito Santo vai falar com você. A fé crescente. A Bíblia falou, acrescentai a fé para que você tenha o reino de Deus. Você quer ter o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Então peça ao Senhor para acrescentar a vossa fé. Você que deseja acrescentar a fé nele, como 2 Pedro 1,7, que afirma que acrescentar a vossa fé é para entrar no reino de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.